Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para mais uma lição de escola dominical. Desta vez estudaremos a lição de número 8, datada do dia 20 de fevereiro de 2022. O título da lição é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O texto áureo está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E a verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo Jesus, confirmado nos Evangelhos. Uma importante lição que estudaremos. Então você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa ser notificado de vídeos novos. Assim que postarmos um vídeo aqui, você é notificado, você pode abrir em primeira mão e fazer então, e pode ver este vídeo e aprender com as videoaulas. Dê um likezinho para contribuir com o nosso canal. A lei e os evangelhos, que é o tema da aula de hoje, eles revelam similaridade, mas com funções diferentes. A lei, por exemplo, ela revelava o pecado, não tinha por objetividade salvar o pecador, mas a mostrar o caminho a este pecador, revelar o pecado dele, mas não tinha condições de salvá-lo. Já os evangelhos, as boas novas também, ela revela através da luz dos evangelhos aquilo que temos carregado em nossa vida espiritual, mas ela aponta para um Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeiro tópico, o Pentateuco e a lei de Deus. Então, neste primeiro ponto, os 5 livros da lei. O Pentateuco é os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros é chamado de Torá, que tem ideia de instruções, de ensinamentos. É a autoridade revelada na lei, pela qual os filhos de Israel recebiam instruções, e diversas instruções que eles recebiam através das leis do Senhor, e deveriam praticar estes ensinos e essas instruções de acordo com a lei, de acordo com o Pentateuco. E a partir daí a Bíblia inteira vai chamar esses 5 primeiros livros, ou Pentateuco, de Torá, de lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés, e dentre tantas outras que a Bíblia Sagrada vai se referir especificamente a estes 5 primeiros livros. Penta é uma palavra grega que significa 5, teukos, que significa livros. Então, literalmente, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É nestes 5 primeiros livros da Bíblia que Deus revela ao homem a origem do pecado, a origem da humanidade, a origem de todas as coisas, do princípio. Por isso o Gênesis, o Bereshit, o princípio. Depois depois das nações surgirem, ou que o homem viver em sociedade, nós temos o Êxodo, o povo de Israel vivendo no Egito. E o Êxodo é a saída desse povo do Egito, estão vivendo em escravidão, colocando em suas próprias terras conquistadas pela vontade de Deus, e nas suas próprias terras eles vão receber ou aplicar as instruções que receberam no deserto. As instruções relativas ao temor do Senhor, a sua praticidade de vida, seja em sociedade, seja em comunhão com seu Deus, as leis que vão levá-lo a ter um culto efetivo a Deus, e tantos outros mandamentos escritos no Pentateuco. O segundo ponto, a lição fala da grandeza da lei e vai especificar sobre as leis, vai especificar essas leis. Por exemplo, a lei moral, dita como o decálogo, que é os padrões morais, principalmente do povo de Israel, que também é uma conduta nossa. Devemos ter um padrão moral, um padrão ético. E quando eu falo de ética, eu falo de moralidade.
Ética não é simplesmente o comportamento diante de um púlpito ou o comportamento de um pregador em relação com a sua postura, a sua gesticulação, a sua entonação de voz ou o uso do microfone do púlpito. Não. Isso são comportamentos diante de um púlpito, são modos que se aprende e é interessante. Agora, ética é muito mais do que isso. Ética é um padrão moral. Quais são os padrões morais da igreja? Nós temos um padrão moral revelado pela Bíblia. A moralidade cristã ou a vida cristã, ela é embasada nestes mandamentos e a lei já traz isso. A lei moral traz isso. O indivíduo que ele tem um padrão moral, ele não mente, ele não defama com a sua língua, ele não pratica iniquidade, ele tem a postura elevada para o seu Deus, adora só a Ele, reconhece Ele como soberano. O seu comportamento é diferente dos demais comportamentos, porque ele é o contraponto dos padrões morais que o mundo estabelece. Aliás, o mundo nem tem padrão moral, não tem regra. Já vive na devassidão, já vivem na libertinagem. O cristão tem um padrão moral consigo mesmo. Padrão moral consigo mesmo, com a sua consciência, com a sua língua, com os seus atos, com os seus tratos. Então, este é o padrão moral que a Bíblia chama de ética. Então, muitas pessoas confundem ética. Muitos pregadores têm confundido ética, têm subido nos púlpitos e dito que eles quebram a regra da ética. Então, vão pregar, vão gritar, vão pular. Isso não tem nada a ver com ética. A ética bíblica é fundamental para você ter um padrão moral delineado pelas Escrituras. E desde o Antigo Testamento, a partir das leis, até o Novo Testamento, nós devemos observar esse padrão moral. Depois, a lição vai falar sobre as leis civis, diz da nossa relação com a civilização, ou a nossa civilização, a nossa convivência em sociedade, a nossa relação com as terras dos outros, nossa relação com o direito e os deveres dos outros, como tratamos nossos semelhantes, qual é o trato do nosso comportamento nos negócios e etc. e tal. Então, esta é a relação das leis civis. Por exemplo, no Pentateuco tem as leis civis ditas sobre a nossa compra e a nossa venda de terras, a relação com o animal, com a pessoa alheia, com o dano alheio. Então, isso é chamado de leis civis. E a lei cerimonial, que é a lei da cerimônia do culto, como que nós devemos ofertar na lei, qual é o tipo de oferta, por que este tipo de oferta, a oferta pela culpa, o comportamento durante o culto, o comportamento no tabernáculo, comportamento com Deus, como que devemos estar diante da presença de Deus. Então são leis cerimoniais. Hoje essas leis cerimoniais estão do nosso culto. Qual é o nosso padrão de adoração? A Bíblia diz, esse povo me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, hoje é requerido um coração para Deus, um coração que adore a Deus, uma boca que adore de fato a Deus. O louvor deve ser para Deus, as mensagens devem ser cristocêntricas. Então, toda a nossa cerimônia do culto deve ser levada em consideração nos dias atuais, não só no período da lei. E a nossa relação com o próximo, com os nossos negócios, tem aí a Constituição para poder reger esse comportamento. E nós devemos ter esse padrão moral embasado não só na Bíblia, mas obedecendo à Constituição, porque isso também é importante, obedecer às autoridades da terra. Enquanto as autoridades estiverem de acordo com a Bíblia ou não estiverem infringindo os princípios cristãos, nós estamos obedecendo e é lícito isso, é um mandamento bíblico que nós encontramos respaldo exatamente na nossa Bíblia. E o terceiro e último ponto do primeiro tópico, a lei e a fé cristã. A lei, ela não salvava, revelava o pecado e mostrava a condenação daqueles que descumprissem as obras da lei. Ninguém se salvou pelas obras da lei. Todos pecaram e destituídos estiveram da glória de Deus ou estão da glória de Deus. Então, a lei não salva, a lei encerrou debaixo do pecado todos. A lei encerrou todos aqueles que estão debaixo da lei, como disse
Paulo aos Gálatas estão debaixo da maldição. Então, assim, a maldição da lei, a lei apontava o pecado, mas ela teve um fator importante. Mas a lei tem um fator importante. Ela nos conduziu de aio, nos conduziu de condutor, nos levou até Cristo. A função da lei é isso, nos levar até Cristo que salva. Ela apontava o pecado, dizia o caminho para onde nós deveríamos ser salvos, mas não salva. Agora, a observância da lei, você querer observar as leis, esses cerimoniais para a salvação, isto é inadequado, porque o Salvador é Cristo. Então a lei nos serviu de aio, de condução, nos levou até Cristo. Chegando em Cristo, nós deixamos a lei e vamos agora para a graça. E Cristo quem vai nos salvar no Calvário. Então agora nós estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Foi isso que Paulo escreveu aos Gálatas e aos demais judeus cristãos que queriam estar debaixo do cristianismo, mas praticando as obras da lei. Então é o que eles falam, cristianismo judaizante, queriam ser cristãos com práticas do judaísmo. Então Paulo esclarece muito bem, eu recomendo aos professores, aos alunos que leiam atentamente o livro de Gálatas. Ali está revelado os segredos da lei, o mistério que Paulo esclarece para os judeus, mostrando a importância da graça e de estarmos encerrados não debaixo da lei, mas sim da graça de Cristo, porque pela graça sois salvos. O segundo tópico da lição, os evangelhos e a mensagem de Cristo. E o primeiro ponto, o conceito de evangelho. Qual que é o conceito de evangelho? Hoje está muito comum falar de evangélicos, os evangélicos gospel. E as pessoas até se dizem evangélicos, sou evangélicos, porque no sentido pejorativo, ser evangélico hoje é uma boa coisa. Agora, antigamente os cristãos eram chamados de protestantes, porque protestavam contra o pecado e contra as heresias ou contra a praticidade mundana. Mas o que de fato significa evangelho? Evangelho do grego é boas novas. É viver uma novidade de vida. Quando falamos que somos evangélicos, estamos querendo dizer que estamos vivendo segundo os princípios das normas da nova vida. Quer dizer, deveremos deixar a vida velha. Que vida velha? A vida de pecado, vida de adultério, vida de obras da carne, vida de dissensões, de vício, de amargura, de ódio, de simulação, de devassidão. E agora viver uma nova vida. E a nova vida em Cristo é embasada nessa novidade de vida. Qual que é a novidade de vida? Como que o novo homem, aquilo que Jesus disse para Nicodemo, que é necessário nascer de novo. Quer dizer, esse novo nascimento é uma vida nova, com práticas novas, com obras diferentes, com atitudes diferentes, pensamentos diferentes. E qual que são essas práticas diferentes? Baseadas nos evangelhos, as pessoas devem ser bondosas, devem ter a benignidade, se arrepender, ter a ciência de que precisa da graça de Deus, viver com fé, com caridade, com determinação, com domínio próprio, o fruto do Espírito habitando na vida do homem. Então essa é a novidade de vida. Então o Evangelho vem de boas novas, de notícias alvissareiras, conforme o texto está dito, para aqueles que viviam em grandes trevas, apareceu a luz, né, que é Jesus, que ele veio para os quebrantados, para os destruídos, para os pobres, para os ignorados. Ele veio restaurar esse tipo de vida e dar uma vida nova. Por isso, boas novas. Evangelho, boas novas. Salvação, uma vida nova com atitudes e pensamento e tudo novo. Então, nós observamos exatamente esse conceito de evangelho. E os evangelhos, os livros, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, eles escrevem numa mesma sintonia, numa mesma ótica, mostrando o ministério de Jesus, desde o nascimento, a vida, o ministério, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, por isso que é chamado evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos, isto é, visto de um mesmo ângulo. Contaram coisas parecidas, coisas similares, coisas semelhantes. Então, esses três evangelhos sinóticos.
Agora, o Evangelho de João, ele não é sinótico porque a visão de João é apontando Jesus como divino, o verbo se fez carne, já começa assim. É apontando ele como divino, mostrando a sua natureza divina, não provando que ele é Deus, mas relatando os seus atos divinos como de fato ele é ou tem a natureza divina. No segundo ponto, do segundo tópico, a mensagem do reino de Deus. Então, esse ponto vai falar exatamente que Jesus pregou o reino de Deus. Jesus demonstrou que há o reino das trevas, o reino do mal, o reino do diabo, que ele quer escravizar as pessoas, matar, roubar e destruir. O reino de Deus, Paulo fala assim, que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos sobre os domínios do Espírito, estamos sobre a perspectiva, a proteção de Deus, a autoridade de Jesus Cristo. Então o reino de Jesus, ele começa salvando as pessoas, começa no coração. São João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Então ele mora na nossa vida, então ele reina na nossa vida. Por isso que Paulo diz assim, agora vivo não mais eu, Cristo é quem vive em mim. Então quando Cristo vive em nossa vida, ele reina. E nós agora vamos fazer não aquilo que queremos, vamos fazer aquilo que a Bíblia ordena, a vontade divina. E o reino de Deus, Jesus disse que é a libertação das pessoas, tirar as pessoas das garras, dos domínios de Satanás e colocar sobre os domínios do Espírito Santo, o domínio de Deus. Isso é reino. Quando Jesus disse, olha, se eu expulso o demônio, porque é chegado a vós o reino de Deus, e os discípulos continuaram libertando pessoas, expulsando demônios. Então o reino de Deus é chegado com poder. E observamos que ele diz para os discípulos que dos que aqui estão, alguns não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E o reino de Deus chegou através dos discípulos, através da igreja primitiva, expulsando o demônio, curando as pessoas das enfermidades, sarando elas, libertando das garras do inimigo, dando luz, dando vida, dando esperança. E o reino de Deus chegou. Lógico que o reino de Deus ele se estende até o milênio. Nós acreditamos no milênio, no reino de Cristo sobre as nações, sobre a terra. Ele reinando com a igreja, porque o reino de Deus se estende até lá. Ele reinará com equidade para mostrar para os homens que querem reinar e não têm condições, que como se deve reinar com equidade, acabando com a injustiça social, trazendo a igualdade, trazendo o benefício que toda a humanidade suplica de um governo, que seja melhoria, que tenha casas, moradias, que tenham emprego, que tenham saúde e que tenham liberdade. Então o reino de Deus será assim, com equidade, com justiça, todas as pessoas terão o que necessitam dentro da sua sociedade, porque o reino de Deus é com equidade. E o último tópico, e o último ponto, a mensagem da salvação nos evangelhos, ela está expressa em Jesus identificado como três títulos: Salvador, Cristo e Senhor. Então os evangelhos estão apresentando aquele que veio salvar o que se havia perdido. Cristo em Mateus, quando João diz, tu és o Cristo, é ungido. Ungido para quê? E os profetas vão dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu, que é a palavra Cristo. Para quê? Para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os quebrantados de coração. Então, Cristo, o Senhor. E Ele é soberano sobre as nações, sobre os céus. Ele é Senhor, o senhorio de Cristo. Os discípulos perceberam ele dando ordens para a natureza. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a partir daí também ele é Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é quem ordena e nós obedecemos. Ele é quem manda, Ele é quem dita as regras, Ele é quem faz a sua vontade. O apóstolo João, ele até disse, pedirmos alguma coisa, crendo receberemos. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então os evangelhos estão mostrando Jesus Cristo como Salvador,
salvar as pessoas não somente das enfermidades, mas da escravidão do pecado, da liberdade a ele, e que ele recebeu esta unção do Espírito de Deus com poder para poder fazer a sua obra no seu ministério. Então ele toma novamente o senhorio da nossa vida quando nós submetemos a ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo as suas ordens, praticando a sua vontade. Terceiro tópico, uma mensagem transformadora, e a transformação do caráter é o primeiro ponto, que significa que o Evangelho ele transforma o caráter das pessoas. As pessoas estão com o caráter deformado, com a imoralidade, com a injustiça, com todas as práticas mundanas, estão deturpado o seu caráter e tem a injustiça como justiça. Praticam iniquidade, não amam o seu próximo. Paulo diz isso a Tito, que em outro tempo nós éramos extraviados, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então este era o caráter que estava comprometido. Mas através da mensagem, conforme a lei dizia, do caráter das pessoas, do comportamento para com o próximo, comportamento para com Deus, os evangelhos, através do poder que ele tem, não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus, poder para transformar esse caráter, o nosso interior. Então, os evangelhos transformam esse caráter do homem, que era odioso antigamente e agora tem amor, tem caridade. Pessoas que eram fraudulentas e agora praticam a justiça. Pessoas que não tinham afeto natural para com as pessoas e agora passam a ter compaixão, compadecer com quem está sofrendo. Isso é o caráter transformado. Pessoas que eram infiéis, que não se devia confiar, hoje são pessoas de confiança e de fidelidade e fala verazmente segundo o seu coração. O Salmo 15 diz exatamente isso. Senhor, quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que fala verazmente segundo o seu coração e etc. Então o caráter do cristão ele é transformado pela observância dos evangelhos. Não somente observar, mas praticar o evangelho. E essa prática, ela é juntamente com a habitação do Espírito de Deus na nossa vida. Nós vamos sendo ensinados cada vez que olhamos para a palavra. Vamos sendo modificados e transformados cada vez que aplicamos os mandamentos de Deus na nossa vida e queremos praticá-lo e melhorá-lo. Então, melhorarmos, então seremos transformados. Por isso que o Evangelho é uma mensagem transformadora, transforma as pessoas. Segundo ponto, a mensagem transformadora e a restauração da família, porque a família foi destruída pelo pecado. E Deus fez o homem e a mulher e criou a família e abençoou a família a frutificar e crescer e encher a terra. Então, o Evangelho tem esse poder de restaurar a família, restaurar o lar, ou melhorar um lar que está com problemas. Então, desde o Antigo Testamento, desde as leis até na atualidade, o Senhor Deus ele prima pela família e pelo casamento. Lá na lei, eles banalizavam o casamento por qualquer motivo. Já quando nós observamos nos evangelhos, como diz o texto, já começa dizendo: o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí as exceções que são justificadas em caso de morte, como os romanos, morreu o casal, a pessoa pode contrair outro matrimônio. A infidelidade, conforme Mateus 5,32, e a deserção do lar pelo descrente. Alguém que abandonou o lar, não voltou mais, e mesmo nestas situações de traição, de abandono, a mensagem cristã apresentada é o perdão, a reconciliação, para evitar danos maiores para a alma dos cônjuges, para evitar este sofrimento, para evitar esta cicatriz, e para também preservar os filhos, aqueles que têm condições de liberar o perdão e receber o perdão e viver novamente feliz, a graça de Deus alcançam eles com a bênção do matrimônio, com a bênção do lar. Mas é preferível, aqueles que têm essa atitude e preferem isso, é louvável. Mas sempre há aqueles que não conseguem perdoar ou dar o perdão, ou receber o perdão, e não preferem este
ato de reconciliação e então desfazem o casamento. E terceiro e último ponto do terceiro tópico, a regeneração da sociedade. O Evangelho tem esse poder de regenerar a sociedade se assim eles aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e quiserem o perdão e o favor divino. Tem essa possibilidade. Nós observamos que a lei ela está presente também no Novo Testamento, está em suma, está resumido principalmente o Decálogo, quando o doutor da lei pergunta qual que é o grande mandamento. Jesus devolve para ele a pergunta, perguntando como que você lê, como que você entende ou observa. Ele diz amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então está resumido a lei, porque as primeiras partes do decálogo não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então quer dizer, aquilo que diz de relação a mim com o meu Deus, tudo aquilo que eu não faço por amor ao meu Deus, é o primeiro mandamento. Por isso que é amar a Deus acima de todas as coisas, porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele não pratica idolatria, não terá outros deuses, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, por isso que é resumo destes mandamentos dito lá no Decálogo. E ao nosso próximo da mesma forma. Quem ama o seu próximo, ele não levanta suspeita, ele não levanta calúnia, ele não difama, ele não rouba, ele não mata, porque ama o próximo. Então é o resumo do segundo mandamento, segundo grande mandamento, amar o próximo. Porque quem ama o próximo, ele pratica a bondade para com o próximo, e não aquilo que a lei reprova, aquilo que a lei diz não. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, porque ama o próximo, está resumido ali. A gente vê a lei presente nos evangelhos. Então, por isso que é interessante estudar, sim, aquilo que a lei fala, os preceitos da lei, mas saber interpretar como Paulo fez, como Paulo tentou para os judeus, para os gentios, explicar a relação da lei com a graça, a finalidade da lei e a finalidade da graça, a relação da lei com Cristo e quais os propósitos da lei em detrimento dos propósitos da graça e do ministério de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós não vamos ficar embasados sobre conceitos passados, preceitos passados, na justificativa de sermos salvos com os preceitos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A função da lei era transitória, era revelar o pecado e apontar Cristo, dizer que nós não somos justificados por nossas obras, mas apontar tudo o que fizemos de errado que era condenável através da lei. Então a lei condenava os atos pecaminosos, a lei condenava a vida de pecado, mas nos conduz até Cristo, nos leva, é uma condução. Você vem de uma cidade com um destino a uma outra cidade. Na metade do caminho você troca de veículo, porque o veículo que você está vindo da cidade de origem, ele não vai para a cidade de destino, vai para uma outra. Então você pega um outro veículo, faz uma que eles chamam de baldeação, troca de veículo e pega o veículo que vai ao destino pelo qual você comprou a passagem. Assim é a lei. O destino da lei não é salvar, mas condenar e apontar o erro. Então nós viemos pela lei neste veículo, neste aio, nesta condução, até certo momento. E deixamos esta lei que não salva, que o destino dela não é salvar o pecador. E então embarcamos em Cristo, que é o nosso Salvador. E a graça nos conduz até Cristo. E pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se justifique, se glorie, né?
mas é pela graça de Deus. Então, no outro tempo, nós estávamos sobre o fardo do pecado, praticando coisas horríveis e eram homens velhos, com vida velha neste mundo perdido. Mas a graça de Deus nos alcançou, fez de nós uma nova criatura, nos deu uma transformação do caráter e nos conduz através de Cristo para o céu, agora salvos das obras pecaminosas que havíamos praticado. Então somos uma nova criatura. E esta é a relação da lei com os evangelhos. É interessante ver essas partes da Bíblia, evangelhos e o Pentateuco, junto, porque não são algo totalmente distantes e diferentes, mas tem uma relação dos evangelhos com o Pentateuco, mostrando as normas e as regras de fé e de prática para o cristão, para que assim possamos seguir em frente, orientados pelo Espírito de Deus, entendendo as Escrituras e a finalidade das Escrituras. Tem pessoas que nem leem o Antigo Testamento. Tem pessoas que nem leem os livros que falam das leis, especialmente as leis cerimoniais, as leis civis. Mas precisamos entender como Paulo fez, mostrando o paralelo entre a lei e a graça, fazendo uso da escrava, que era uma serva, e Sara, que era a livre. E em Gálatas, Paulo esclarece essas pormenoridades da finalidade da lei e da graça. Qual que é a finalidade da lei? Qual a finalidade da graça? E então a gente vai entender completamente as Escrituras, porque toda Escritura ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele atue com perfeição, com as boas obras, praticando aquilo que de fato Deus quer que vamos praticar, porque agora nós somos a luz do mundo, devemos brilhar, nosso caráter transformado, a nossa vida transformada. As pessoas devem olhar para a igreja, para os que foram transformados pela graça de Deus e perceber que somos diferentes. A igreja é o contraponto do mundo. Enquanto o mundo vive sem o caráter, sem os padrões morais, nós vivemos de acordo com a Bíblia, com um padrão moral elevado e vivemos então uma vida diferente. A igreja é o contraponto. Por isso que a palavra protestante sempre soou bem para os cristãos, porque de fato é isso. Protestamos contra o mundo, protestamos contra o pecado, protestamos contra o inimigo. E então apresentamos as obras de Cristo, apresentamos a palavra de Cristo e através da vida transformada damos exemplos de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e pela transformação do Evangelho da graça de Deus. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que os alunos sintam cada vez mais vontade de estudar com você, porque a aula que você der seja uma aula clara, didática e metodológica, que chame a atenção dos alunos e despertem a vontade de aprender. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula.